nós já noticiamos aqui, aliás, desde ontem, na CNN, você acompanhou, o estado de São Paulo vai entrar a partir das 0 hora de sábado na fase vermelha do Plano São Paulo, plano de contingência para evitar o agravamento da pandemia. Há uma novidade em relação à nossa ida à fase vermelha no ano passado. Neste ano, o governo decidiu manter aulas presenciais nas escolas, com uma série de regras, até 35% dos alunos na sala de aula. Nós vamos conversar então com o secretário estadual de Educação, Rocieli Soares. Secretário, bom dia. Imagino que a pergunta que muitos pais e mães estão fazendo a essa altura do campeonato é a seguinte: mando ou não os meus filhos para a escola? O que é que o senhor tem a dizer a pais e mães aflitos com essa decisão, hein, secretário? Bom dia. Bom dia, Rafael, Elisa, Luciana, é um prazer estar aqui. Bom, primeiro que é importante, né? A educação é essencial. Desde 17 de dezembro aqui em São Paulo foi declarado que mesmo na bandeira vermelha a escola não fecharia. Agora, o que a gente tem dito é, sempre que a família puder e a criança conseguir desenvolver as atividades online nesse momento, é preferível que fique, obviamente, em casa. Mas a escola está aberta para quem precisa, isso também é muito importante. Tem muita gente que não tem o que comer, não tem equipamento, não tem como conectar, e o papel da escola é fundamental. E isso é importante deixar para essas crianças. E mesmo aquele que tem equipamento, tem internet, tem tudo em casa, muitas vezes a metodologia não funciona. Isso serve especialmente para crianças de idade mais tenra, né? Processo de alfabetização, por exemplo, ou até jovens que não conseguem se adaptar ao modelo da educação à distância. Então, que algum tipo de atendimento possa ser dado, sem falar daqueles que precisam de rotina, continuidade, né? Nós temos um processo de adaptação importante para crianças com autismo, por exemplo, na sua rotina. Interromper isso é muito mais danoso para a saúde dessa criança. Então, ter rigidez nos protocolos e, para quem precisa, a escola está aberta. Secretário, meses atrás, nós ouvimos o senhor repercutir aqui conosco a respeito do inquérito sorológico com os estudantes de São Paulo, de que a transmissão do vírus dentro das escolas era baixíssima, se não nula em alguns ambientes. Esses números permanecem iguais? Esses dados ainda permanecem os mesmos agora em março? Já estamos em março, né, de 2021? Nós fechamos os dados, por exemplo, do mês de fevereiro, nós tivemos 2.800.000 pessoas e tivemos 1.600 casos na rede estadual. E mais de 80 e tantos % desses casos são os chamados casos únicos, ou seja, uma pessoa só infectada, ninguém mais. Ou seja, não teve a transmissão dentro da escola, a pessoa pegou de outro lugar e foi constatado que ela tinha o Covid, mas não teve transmissão dentro da escola. Então, continuamos sim, a incidência dentro das escolas é 23 vezes menor do que a incidência em outros ambientes, comparando com os números do estado. Então, a gente está bem seguro, mas mesmo assim, a gente vai diminuir esse fluxo. Por exemplo, eu falei que em fevereiro teve 2.800.000 pessoas na rede estadual, aqui me referindo à rede estadual. A nossa ideia é que nesses próximos 15 dias a gente tenha 250.000 numa semana e 250.000 na outra semana, que é realmente para aqueles que mais precisam. Então, não dá para fechar a escola absolutamente, não dá para fechar os olhos na necessidade de atender aqueles que mais precisam. Ao mesmo tempo, tem que ter uma contribuição para baixar o fluxo de pessoas circulando nesse momento. Secretário, é louvável que se acolha aí os estudantes mais vulneráveis ou os que mais precisam, como o senhor fala. Por outro lado, são também esses estudantes que não têm, às vezes, o que comer ou que não têm acesso aí aos meios tecnológicos, que muitas vezes vão ter que pegar um transporte público também. E aí eu lhe pergunto, essa condição de vulnerabilidade também é a condição de muitos professores, entrar num transporte público. Os senhores pensam sobre isso também? O que pode ser feito? Não, nós olhamos inúmeros fatores, inclusive a contaminação de alunos é mais baixa do que de adultos, né? Importante. E aqui é importante destacar também qual é o modelo de matrícula que nós temos. A matrícula aqui ela é preferencial a, no máximo, 2 quilômetros da residência. Então, a matrícula da criança já é próxima à escola. O número de alunos que pega transporte é muito baixo nas nossas escolas. Isso é só mais localizada, por exemplo, para escolas de centro, que geralmente não tem mais a população que mora perto, e eles acabam até pegando o transporte. Mas a maioria absoluta dos nossos estudantes, eles moram próximo à escola e não utilizam, na verdade, o sistema
de transporte público. Então, especialmente para esses, especialmente em escolas de periferia, a maioria delas, o estudante mora próximo da escola. Secretário, nós conseguimos evoluir no ensino à distância, público à distância, do ano passado para esse ano aqui, para quem não puder ou não quiser ir à escola? Rafael, a gente tem evoluído sim, muito, mas é importante, assim, eu sou muito a favor do uso da tecnologia, inclusive pós-pandemia, eu acho que é um legado importante que vai poder trazer coisas a mais. A gente evoluiu em inúmeras frentes, mas não substitui a presença na escola. E isso é importante sempre destacar. Pai e mãe, fazer educação online é importante, fazer as atividades, seja com a nossa televisão, com o aplicativo do Centro de Mídias, via redes sociais, via as aulas e os materiais que os próprios professores estão enviando, tudo isso é fundamental nesse momento tão difícil que a gente atravessa. Mas sempre que pudermos estar presencial, nós precisamos estar presencial porque é importante para o jovem. Agora, Rafael, a gente evoluiu, por exemplo, no Centro de Mídias, hoje a gente tem, por exemplo, a criação de um gerenciador de tarefa próprio. Então, cada estudante recebe 3 tarefas por dia para fazer e a gente vai monitorando. Nós temos milhões sendo feitas diariamente e a gente consegue acompanhar. Ele precisa, até o final do bimestre, por exemplo, apresentar. Adquirimos 500 mil chips para os alunos que mais precisam, que a gente começa a distribuir agora, a gente adquiriu no final do ano, a gente começa a distribuir agora, que é para o novo ensino híbrido, que é inclusive para um aumento da jornada do estudante que mais precisa, para ele ter mais tempo também em contato com a educação, para ajudar no processo de recuperação. Conectamos os professores, todos os professores receberam chip com internet e com pacote de ligação, inclusive para fazer busca ativa, para estar ligando sempre que preciso, olha, você não fez a atividade e tudo mais, a gente está auxiliando também os professores. Em nossas aulas, a gente tem buscado também, Rafael, aprendemos muito, né? Porque tudo foi muito rápido. Então, a gente está fazendo aulas mais curtas, com trabalho de atividade com os estudantes de formas diferenciadas, a fim de adaptar, né, cada vez mais ao uso. A gente entendeu, por exemplo, que aulas muito longas na frente de um aparelho celular não funcionam tão bem. O jovem precisa de conteúdos mais assertivos, em período mais curto, com determinada linguagem, para que isso se acerte. Então, eu estou só dando alguns exemplos, mas a gente está constantemente aprendendo, na verdade, porque tem sido um processo muito rico dos nossos professores, para as nossas equipes nesse momento. Secretário, os alunos que precisam acessar as aulas, assistir às aulas dessa maneira à distância, em casa, por um celular, um computador, eles estão de fato conseguindo fazer isso? Eu até lhe pergunto isso porque o próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo informou que aproximadamente metade dos alunos da rede estadual pública não tem conseguido fazer esse acesso, que a gente sabe que depende de inúmeros fatores, inclusive tem internet, inclusive tem um celular, um computador com capacidade para conseguir fazer isso. Qual é a realidade desse momento no estado de São Paulo? Qual é o cenário? Bom, vamos lá. Primeiro, acho que é uma informação, né? Nós temos ali aproximadamente 2 milhões de pessoas que estão conectando no aplicativo. Muitos estão assistindo pela televisão. Esses não entram nesse dado. Muitos estão fazendo pela rede social. Por exemplo, nós temos somente em Facebook, o FaceWatch e no YouTube, mais de 1 milhão de jovens conectados fazendo as atividades por lá. Também não estão contabilizados ali. Nós, no final das contas, a gente trabalha com multiplataforma, inclusive as plataformas que a própria escola trabalha com eles, né? E é o que a gente tem trabalhado, né? Nós não temos uma solução única, né? Não dá para ter uma solução única porque as condições para o estudante não são todas iguais, não são condições que a gente possa dizer. A gente está, sim, com um nível de atividade muito alto e foi muito importante, inclusive, o presencial durante o mês de fevereiro, porque a gente conseguia dizer, olha, o aluno vinha uma vez na semana ou uma vez a semana inteira, enfim, e aí ali a escola dizia, olha, você tem que fazer essa atividade, tem que assistir essas aulas, entregar essas tarefas. Você pode fazer no aplicativo, você pode fazer aqui na rede social, que às vezes é mais amigável. Tem muito jovem que está super acostumado aí na rede social. Então, ele vai lá e assiste a aula lá e depois ele vem e faz a tarefa ou entrega a tarefa para a escola, por exemplo. Então, é multiplataforma. A gente tem tido bons resultados. Agora, obviamente, muito mais difícil vai ser se nós não tivermos a presencialidade. Porque esse acompanhamento com o professor lá na ponta, nem que seja uma vezinha, ele vai lá, o aluno, o professor cobra, conversa, aconselha, ajuda, né? Nós contratamos, para vocês terem uma ideia, 6 mil professores para ficarem exclusivamente dando apoio tanto aos professores quanto aos estudantes no acesso à tecnologia. Isso tem feito uma diferença muito grande, porque eles têm ajudado a coisas simples, como resolver o problema do login, resolver problemas de
de acesso, como utilizar mesmo a plataforma para todos eles. Então, a gente está num grande esforço e temos tido sim, bons resultados. A gente conseguiu mobilizar dos 3 milhões e 300 mil estudantes, mais de 3 milhões de alunos acompanhando em alguma das nossas plataformas ou absolutamente presencial, né? 2 milhões e meio de alunos foram presencialmente nas escolas. Secretário, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima, hein? Eu que agradeço, fico à disposição para voltar aqui sobre esse tema muito importante. E lembrando, a escola está aberta realmente para quem precisa. Quem puder ficar em casa nesse momento e acompanhar, não é parar as aulas, né? É acompanhar pelas plataformas, fica. Mas se você precisa, se a sua família precisa, obviamente a escola tem que estar aberta para apoiar sim e é essencial que seja assim. Um grande abraço a todos.